Bom dia, pessoas. Tudo bem aí com vocês? Dia, Somos só, Pedrão. tá bem? Somos só 5 por enquanto. O pessoal deve chegar aí. Mas seguinte, qual o objetivo dessa nossa aula aqui, nessa nossa live, ou tira dúvida, ou plantão, dependendo da palavra que vocês preferirem usar? A minha ideia é trabalhar um pouco o conteúdo das aulas que eu já gravei para vocês, por meio de algumas questões que eu separei aqui para vocês, e utilizar o espaço também para tirar a dúvida, caso exista, tanto do conteúdo que eu comecei a gravar para vocês, quanto do conteúdo da recuperação para o caso daqueles que ficaram de recuperação. Eu não fui professor de vocês no primeiro e segundo bimestre, né? Mas aí eu dei uma olhadinha nas médias e eu acho que praticamente todo mundo está acima da média, né? Primeiro e segundo bimestre. Então eu acho que a recuperação não é uma preocupação para muitos de vocês, até porque a recuperação ela é referente ao primeiro bimestre só. E eu acho que foram raríssimos os casos dos estudantes que ficaram ali abaixo da média com o Guilherme. Então, se houver alguma dúvida, a nossa aula vai até 1h40. Se houver qualquer dúvida de conteúdo do primeiro bimestre mesmo, você me pergunta, seja por chat ou por áudio, que eu te respondo. Mas a minha intenção mesmo prioritária hoje é tratar desse conteúdo novo, do terceiro bimestre. O que a gente fez por enquanto? Não sei se vocês viram, mas eu já gravei e enviei no GR8 algumas aulas. Eu gravei um box de aulas sobre Revolução Russa, que foi o último conteúdo que a gente trabalhou, que vocês trabalharam no segundo bimestre, antes das férias, e a gente começou o terceiro bimestre retomando isso, e além disso, eu gravei agora recentemente, e postei já no GR8, duas videoaulas sobre o período entre guerras, período do contexto mesmo global, internacional, contexto do mundo, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, precisamente ali entre o final da década de 10, 1918, 1919, até o final dos anos 30. O intervalo ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eu gravei 2 vídeos apresentando o contexto, não só brasileiro, o contexto global, o que o mundo vivia nesse período, né? Espero que vocês tenham visto ou que pelo menos vejam esses vídeos. Estão lá no YouTube, eu já subi para o GR8. O que eu pensei para hoje? Eu separei 5 questões de vestibulares. Eu sei que vocês ainda são bem jovens, estão ainda no final do fundamental, mas já no ano que vem vão ingressar aí o ensino médio. Então, o vestibular, o Enem tem que ser uma preocupação já, né? E aí eu separei 5 questões de vestibulares aí do Brasil que tratam dessa questão dos vídeos que eu gravei para vocês, tanto desse período entre guerras, quanto da Revolução Russa. Daí eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar essas questões junto comigo. E aí, surgindo alguma dúvida, algum questionamento, você pode me interromper e ativar o seu áudio aí, tá? Como eu estou aqui com a tela agora mais voltada para as questões, imagino que vocês estejam vendo as questões também, eu não vou ver as mensagens do chat. Então, se você puder, qualquer dúvida, qualquer questionamento, ativar o áudio aí, pode fazer assim, tá? Tranquilo? Vocês estão vendo a minha tela aí ou não? Sim, senhor. Ô, professor, você quer que ligue a câmera ou não precisa? Olha, a coordenação pede a recomendação de que ligue a câmera, mas como eu estou aqui com a página aberta nas questões, eu nem vou ver vocês, né? Então, nesse momento, não precisa não, tá bom? Mas vamos ficar atentos às questões aqui. Questão 1. Vamos ler junto, já que a telinha está aparecendo para vocês. Vem 2 textos. Um texto diz assim, ó. Esses anos pós-guerra também foram notáveis sob um outro aspecto, pois à medida em que o tempo passava, tornava mais evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas a semente da própria destruição. Esse texto está falando de uma crise econômica de um dado período histórico, que a gente vai ver agora. Vamos para o texto 2, que é de um historiador chamado Eric Hobsbawm. Escreveu uma obra importante chamada A Era dos Extremos. Diz o seguinte: o que acontecia, como muitas vezes acontece no boom dos mercados livres, era que, com os salários ficando para trás,
os lucros crescem desproporcionalmente e os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo nacional, do capital. Com essa demanda em massa, não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial, nos grandes dias do Henry Ford, pai do Fordismo, né, do desenvolvimento industrial. O resultado foi superprodução, especulação. Isso, por sua vez, provocou um colapso. Os dois textos, pessoas, estão falando a mesma coisa, que é da crise de 29, a crise econômica de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que desencadeou numa crise internacional. Não sei se vocês já viram os vídeos que eu produzi essa semana e pus no GR8, mas um dos vídeos, o primeiro deles, está falando exatamente disso, da crise de 29, né? E aí essa questão diz o seguinte: cite e analise uma causa da crise de 29, né? Faça uma análise e cite o que gerou essa crise de 29. Professor, Diga. tem que copiar? Não. Você pode, como tudo esse conteúdo tem a ver com o que você vai encontrar na prova, né? Acaba que é bom você fazer algumas anotações e tal. Mas a ideia da resolução de exercício aqui é te esclarecer o conteúdo dos vídeos. É sempre bom você ter um caderninho aí, anotando o que você julga relevante. Você vai fazer uma prova, depois vai fazer um trabalho sobre isso, né? Beleza. Quais foram as causas da crise de 29, né? A crise de 1929, o que você deveria responder? Foi uma crise econômica que começou a partir da quebra da Bolsa de Valores, lá de Nova York, que desencadeou numa crise global, uma crise mundial, na economia capitalista, né? Por que isso ocorreu? Por conta da superprodução econômica dos Estados Unidos. Havia um excesso de produção econômica e esse excesso de produção econômica não tinha um mercado consumidor, ou seja, se produzia mais do que se consumia. Pensa assim, por exemplo, se fabricar, 200 mil carros ao ano e ter um poder de consumo só de 50 mil carros, né? O que você faz com esses 150 mil que foram fabricados? Então, se o excesso de produção de uma indústria, por exemplo, não gera um mercado de consumo, isso desencadeia numa crise. E isso começou nos Estados Unidos e se ampliou para o mundo inteiro, né? Uma superprodução econômica que não acompanhou o mercado consumidor. E essa foi a razão da crise econômica lá em 1929, né? Esse é um ponto. Uma outra coisa que você perguntou se precisava anotar, essa aula está sendo gravada. Então, se vocês quiserem recapitular qualquer tipo de discussão, depois que essa aula acabar e for gerada no sistema, eu vou gerar um link dela, subir no YouTube e mandar no GR8 também, tá? Então, essa aula que a gente está gravando, você pode assistir aí algumas vezes. Essa seria a resposta da letra A. Vamos para a letra B. Cite e analise um efeito da crise de 29 no Brasil. O efeito mais conhecido nos livros de história, nas narrativas sobre a crise de 29 no Brasil, foi a crise do café. Como é que era a economia brasileira ali no início do século passado, na década de 20, precisamente lá em 1929? A economia brasileira ela era fundamentalmente agrária, rural. E o principal produto comercializado no Brasil para exportação era o café. E o café, nós sabemos que por mais que, por exemplo, eu goste de café, imagino que alguns de vocês também, o café é um produto supérfluo, né? Não é um produto necessário. Então, em momentos de crise, é natural que as grandes empresas, os grandes estados, as pessoas queiram economizar com tudo aquilo que é entendido como não necessário. E isso fez com que houvesse uma queda muito abrupta na venda de cafés para exportação no Brasil. E isso fez com que o Vargas, que era o presidente do Brasil à época, né, que assumiu ali no contexto da década de 30, ele comprasse café, o próprio café brasileiro, comprasse em larga escala o próprio café produzido pelos cafeicultores brasileiros e ele queimou o café, né? Por quê? Para diminuir essa superprodução e para ter uma produção que fosse compatível com o mercado consumidor. Então, esse foi o principal efeito dessa crise no Brasil, né? A crise
de exportação agrária, especialmente do café, que o país sofreu lá em 1929. Beleza. Temos aqui a resposta para a questão 1. Vamos para a próxima. Surgindo dúvida, me interrompe, tá? Não precisa ficar com vergonha, não. Que eu vou seguindo aqui. Qualquer dúvida, me interrompe, que eu paro. Questão 2. Diz assim, ó. Neste ano de 2017, que foi quando a questão foi feita, né? A Revolução Russa completa 100 anos. Um dos vídeos nossos foi voltado para a Revolução Russa, né? Espero que vocês tenham visto. Esse vídeo eu postei há umas 2 semanas atrás. E aí vem 2 textos sobre a Revolução Russa, sobre o contexto dela, logo abaixo, que diz assim: a história do breve século XX não pode ser entendida sem a Revolução Russa e seus efeitos diretos e indiretos. Ou seja, a Revolução Russa ela foi fundamental para o contexto do século XX. É impossível entender o século XX sem entender a Revolução Russa. É isso que o texto está dizendo. Texto 2. Pouco depois da unificação de Berlim, em 1989 teve a queda do Muro de Berlim. Haviam 2 Alemanhas até então, né? Alemanha Oriental e Ocidental. A queda do Muro de Berlim gerou a unificação da Alemanha. E aí diz: todos os monumentos dedicados a recordar a memória de Lenin, um líder ali da União Soviética, desapareceram da cidade, incluindo um busto esculpido em mármore que decorava a entrada principal da suntuosa embaixada russa lá na avenida, uma das avenidas principais em Berlim, na Alemanha. Texto 3 diz assim: há um novo apelo pela União Soviética, um culto a Stalin, que é um outro líder soviético. Né? Metade dos jovens de 19 a 30 anos consideram Stalin um grande político. Tudo o que é soviético está de novo na moda, na televisão, em dezenas de programas, na internet, dezenas de sites. Nostalgia soviética. Beleza, vamos para as perguntas. A letra A da questão 2 diz assim, ó: cite e analise pelo menos um dos efeitos globais que a Revolução Russa, lá em 1917, provocou no século XX. O principal efeito, a gente pode citar outros, né? Mas o principal efeito foi a expansão de ideias socialistas. O socialismo no século XX ele se difundiu a partir da Revolução Russa, né? Que foi uma revolução socialista, ali no início do século passado. É essa a resposta ali para a letra A. Vamos para a letra B. Comparando os fragmentos dos textos 2 e 3, esses 2 últimos que a gente leu, identifique uma diferença envolvendo o modo de se interpretar a Revolução Russa ao longo do século XX e ao longo do século XXI. O que você tem que dizer? Que ao longo do tempo, dos séculos, a narrativa histórica tende a se modificar. Né? Então, ali no início do século XX, a Revolução Russa foi vista com os olhos da época. Na segunda metade do século XX, quando o socialismo entrou em crise, a Revolução Russa foi olhada com tons críticos. Né? E hoje, no século XXI, há jovens bastante entusiasmados com o que havia sido lá na Rússia no início do século passado. Então, nessa letra B, você tem que dizer que, embora o passado não mude, a história, a narrativa sobre o passado está em constante movimento, está em constante transformação, porque há uma mudança do discurso histórico, há uma mudança da narrativa histórica, há uma mudança da memória histórica. O passado não muda, mas a narrativa histórica, ela tem movimento, ela está sempre se transformando. Por exemplo, o que você encontra nos livros de história hoje é diferente da narrativa que seus pais encontraram quando estudaram história e será diferente nas gerações futuras, né? A narrativa histórica ela está sempre em movimento. É isso que tem que dizer aí na letra B. Vamos para mais uma. Questão 3. Qualquer dúvida me interrompe, tá, pessoas? Pode falar. Questão 3. Sobre Revolução Russa, de novo, diz o seguinte: a Revolução Russa comemora 100 anos em novembro de 1917. Né? Ela ocorreu em novembro de 1917, em 2017 ela chegou aos 100 anos. Né? Ou em outubro de 1917, conforme o calendário juliano. Foi uma revolução destinada a mudar os rumos da história, à frente de uma insurreição popular, o partido bolchevique, que eu expliquei esse partido num dos vídeos, toma poder e institui, pela primeira vez na história, um regime socialista. Depois desse acontecimento, o mundo nunca mais seria o mesmo. Vamos ver as perguntas que tem ali embaixo. Questão 3. A pergunta diz o seguinte: letra A.
explique uma causa econômica que desencadeou a revolução apontada no texto. O que levou ao início da Revolução Russa, obviamente lá na Rússia, no início do século XX, 1917? Quais foram as razões? Foram fundamentalmente duas razões que levaram a aprofundar a crise lá. Primeira razão, a Primeira Guerra Mundial. A Rússia saiu muito fragilizada da Primeira Guerra Mundial. Segunda razão, uma outra guerra que a Rússia se envolveu, de menor proporção, que é a chamada Guerra Russo-Japonesa. Professor, que guerra é essa, russo-japonesa? Eu expliquei no vídeo lá sobre a Revolução Russa. Se você não viu, veja, tá? Que lá no vídeo eu falo sobre ela. São vídeos curtinhos, então vai te fazer entender bem essa discussão. Letra B. Cite duas medidas adotadas pelos bolcheviques, que era o partido que saiu vitorioso, né, da Revolução Russa. Cite duas medidas adotadas ao tomar o poder em 1917. A gente pode citar várias, né, mas vamos citar então as duas principais. Houve, por parte do partido bolchevique lá na Rússia, um confisco das terras da nobreza e da igreja. Essas terras confiscadas da nobreza e da igreja foram entregadas às camadas populares e houve também uma estatização da economia, ou seja, uma desapropriação de empresas privadas que passaram a ser do Estado. Essas foram as duas principais medidas desse partido ali no contexto da Revolução Cubana, da Revolução Russa. Né? Beleza, vamos para mais uma questão. Essa lá da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo. Diz o seguinte, segundo o professor Benjamin Friedman, um economista liberal, né, professor da Universidade de Harvard, parte da vasta evidência histórica para defender o crescimento econômico não é um facilitador apenas de melhorias materiais, mas da liberdade, da tolerância, da justiça e da democracia. Ele está analisando o contexto dos Estados Unidos pós-crise de 29. Diz assim, nos anos 30, os Estados Unidos conseguiram fortalecer os valores democráticos em meio à Grande Depressão, a crise de 29. O autor atribui a essa sorte ao New Deal. O que é o New Deal? New Deal é uma nova proposta econômica feita pelo presidente dos Estados Unidos nos anos 30, o presidente Roosevelt, que é um projeto de reestruturação econômica dos Estados Unidos após a crise. Meu último vídeo, que eu mandei lá no GR8, é sobre isso. Qualifica como uma tentativa de disseminar a oportunidade econômica o mais amplo possível. Considero o caminho escolhido foi deliberadamente pluralista e inclusivo, com o objetivo não só de restaurar a prosperidade econômica, mas de criar igualdade de oportunidades. Beleza, vamos ver as perguntas então. Questão 4. Subir ela aqui. Letra A. Indique duas características do New Deal. Duas principais características. Você tem que dizer, olha, uma característica foi uma crítica ao modo de produção econômica liberal, né? O liberalismo, ele entra em crise no New Deal. O liberalismo enquanto modelo econômico. Segunda característica, a aplicação de uma política econômica chamada de keynesianismo. O meu vídeo fala sobre isso. Keynesianismo. John Keynes foi o nome de um economista que promoveu uma reforma na economia americana, tornando a economia americana, ao mesmo tempo, capitalista e estatizante, com maior presença do Estado nas políticas públicas, né, a fim de corrigir crises sociais. Por exemplo, criando incentivos do governo para crises econômicas. A gente, no Brasil, nesse momento, está vivendo um cenário mais ou menos parecido com isso. Por exemplo, há um aumento muito grande do desemprego em razão do contexto da Covid e há medidas governamentais de assistência ali, daqueles R$600, né? Essa é uma medida que não é só adotada no Brasil, está sendo adotada no mundo inteiro, né? Políticas de caráter assistencialista para corrigir crises econômicas. Isso ocorreu lá nos Estados Unidos em 1930 e é essa medida que é chamada de New Deal, né? É o que você vai pôr na letra A, caso tivesse uma pergunta dessa para você. Letra B. Indique e explique a ideia central do primeiro parágrafo do texto. Então,
Vamos lá para o primeiro parágrafo. Diz assim, ó. Nos anos, que a primeira parte está só citando o teórico, então é esse aqui, ó. Nos anos 30, os Estados Unidos conseguiram fortalecer os valores democráticos em meio à Grande Depressão. É uma explicação do New Deal, né? O que você tem que dizer? Que essa medida do New Deal, adotado nos Estados Unidos nos anos 30, gerou um fortalecimento da justiça social nos Estados Unidos e da democracia americana. Só isso, interpretação de texto, tá bom? Vamos para a última questão. Eu selecionei 5 questões para vocês sobre o que eu gravei em vídeos aí desde que a gente começou até a aula. Questão 5. A questão 5 é sobre o crescimento do fascismo na Europa ali no período entre guerras, anos 20 e anos 30. Falo sobre isso também no vídeo. Diz o seguinte: o fascismo rejeita na democracia o embuste convencional da igualdade política, o espírito de irresponsabilidade coletiva e o mito da felicidade, do progresso indefinido. Não se deve exagerar a importância do liberalismo no século passado, século XX, né? Nem de convertê-lo numa religião da humanidade para o presente e futuro, quando na realidade ele foi apenas uma das muitas doutrinas daquele século. Agora, o liberalismo está prestes a fechar as portas do seu templo deserto. O presente século é o século da autoridade, o século da direita, um século fascista. Esta fala, ela é do próprio Mussolini, né? Do Benito Mussolini, que foi o líder de Estado da Itália no contexto do fascismo, né? Aí vem a pergunta. O discurso proferido pelo Mussolini explicita a concepção política fascista dos anos 20 e 30 do século passado. E aí você vai citar, nessa pergunta, alguns aspectos, aí pediu para citar 2, né? Mas a gente pode citar vários. Cite 2 aspectos que marcam um governo fascista, que é contrário a princípios liberais. Um Estado totalitário, ou seja, que ele não dá vazão às liberdades. Um Estado, portanto, muito autoritário. Uma das características de um Estado fascista é o unipartidarismo, ou seja, a proibição da existência de outros partidos políticos, ter só um partido político. E uma outra característica muito forte a Estados fascistas é o culto à personalidade. Ao invés de você desejar o sucesso do seu país, você cultuar demais uma figura política, como um líder, um guia ou coisa do tipo, né? Essas são características de um Estado fascista, como foi o Hitler na Alemanha, que ele era chamado de Führer, que em alemão significa o soberano, e no caso do fascismo da Itália, do Mussolini, né? Que é o autor desse texto aí da questão 5, que a gente acabou de responder. Beleza? Agora eu vou descompartilhar minha tela. Quando eu comecei a aula aqui tinha uns 5 estudantes só, agora já tem 17, né? E aí, pessoas? A minha intenção era trabalhar essas questões a fim de converter em questões dissertativas o que eu gravei em vídeos. Então, o que eu te peço, caso você não tenha feito ainda? Entra lá no GR8, tem um tópico lá, Revolução Russa, que eu gravei uns 4 vídeos sobre a Revolução Russa. Assiste esses vídeos, caso você não tenha visto ainda. Hoje, na verdade ontem eu postei, mas para a data de hoje, eu postei 2 vídeos sobre o período entre guerras. O contexto mundial no período ali do final do século, da década de 10 do século passado, 1918, 1919, até o final da década de 30. O que estava rolando no mundo nesse período? Entre 1918 até o final dos anos 30. Período que intercalou o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Nesse meio de caminho, o que aconteceu? Muito do que aconteceu a gente falou nessas 5 questões aqui, que ficarão gravadas e depois eu vou disponibilizar lá no GR8 também, assim como as aulas, tá bom? E aí eu queria saber agora se tem alguma dúvida, pessoas, ou se está tudo bem. Me diz aí. Nada? Sem dúvidas? Nada, nada, nada? Tudo certo? Pessoas, então,
Semana que vem vocês vão fazer, me parece, uma recuperação, né? A recuperação, ela vai constar o conteúdo do primeiro bimestre, para aqueles que ficaram de recuperação, obviamente, né? O conteúdo do primeiro bimestre apenas, que você vai encontrar na prova. A nota que você tirar na prova vai substituir sua média de primeiro bimestre, caso você tenha ficado com abaixo de 6. E mais adiante, imagino que no mês que vem, vocês vão fazer alguma prova referente ao segundo bimestre, caso tenha ficado de recuperação também, tá? Esse conteúdo que a gente está trabalhando agora é do terceiro bimestre. A Revolução Russa em diante é o terceiro bimestre. E essa aula aqui, ela vai ficar disponibilizada para vocês a partir de hoje à tarde já no GR8, tá bem? Se não tiver dúvidas, eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês e a gente se vê semana que vem, tá bom? Tchau, tchau para vocês, até, boa tarde e boa semana. Professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Ai, Deus.